Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. No ar, mais um programa Painel Livre, aqui pela TV Vale. Hoje vamos continuar falando de eleições 2026. Com a gente, a pré-candidata ao Senado por Minas Gerais, Marília Aparecida Campos, do Partido dos Trabalhadores. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 34 Digital e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Marília Campos, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com você, Marconi, e ter a oportunidade de falar com essa população querida de Diamantina e região. Bom, tem alguns pontos aqui que me chamou a atenção. O ineditismo da sua trajetória. A primeira mulher prefeita de Contagem, a única coisa, 4 mandatos? 4 mandatos. De prefeita. Né? De prefeita. E ganhei a última eleição no primeiro turno. Olha só, e saindo, né, renunciando ao cargo com 82% para se lançar como pré-candidato ao Senado, tentando uma vaga como candidato ao Senado. E deixei um canteiro de obras de 1,5 bilhão de investimento em todas as áreas, em todas as regiões. Tá, e o que te motivou a deixar a gestão tão bem avaliada para esse desafio numa campanha majoritária no estado de Minas Gerais? Você sabe, eu tinha uma liderança muito concentrada na minha cidade. Cidade que é grande, 660 mil habitantes, a 15 quilômetros de Belo Horizonte. Mas você sabe que quando a gente faz o bem, quando a gente consegue realizar muitos sonhos, a liderança da gente transborda, ela vai para além do município. Então eu comecei a ficar famosa na região metropolitana de Belo Horizonte. E como a cidade de Contagem é uma cidade que é industrial e filhos de mineiros e mineiras vêm de todos os lugares, do Triângulo, do Vale de Jequitinhonha, né, do Mucuri, muita gente vai para Contagem. Então, essa fama começou a espalhar. E aí foram começar as pesquisas eleitorais e meu nome começou a despontar em primeiro lugar. Então, desde que foi feita a primeira pesquisa até a última, que foi publicada recentemente, o meu nome está em primeiro lugar nas pesquisas de opinião para a candidatura ao Senado. Falei, uai, tem uma coisa acontecendo aí, eu estou bem nessa fita, né, com reconhecimento tão grande. E aí o presidente Lula me convidou para ser a pré-candidata ao Senado. Eu falei, uai, eu topo o desafio, porque eu que já me dediquei tanto pela minha cidade, eu posso ajudar mais cidades do nosso estado. Foi por isso que eu aceitei ser pré-candidata ao Senado por Minas Gerais, porque eu acho que eu posso ajudar através da minha capacidade de diálogo, de interlocução com os governos, com as empresas, com o setor privado, a gente pode construir uma política num ambiente melhor. Tá, com essa alta aprovação, com essa facilidade de trânsito no empreendedorismo, com os empresários, e essa dificuldade de se definir um nome para o governo do estado, por que não o governo em detrimento do Senado? Eu acho que toda pessoa precisa de desafios novos, né? Eu já tenho 4 mandatos de executivo. Independente do executivo, onde você esteja, muda de endereço. O estilo de fazer política é o mesmo. Então, eu sinto que eu preciso ser mais desafiada por uma nova experiência. Então, é uma coisa assim, motivacional. Eu me sinto mais motivada para pegar um desafio novo. E eu acredito também que o Senado Federal, eu tenho condições de garantir uma interlocução melhor com os vários setores que compõem a nossa sociedade em Minas Gerais. E aí, desse jeito, ajudar mais o nosso estado. Então, tanto pela motivação, um certo cansaço, esgotamento com a experiência do executivo, o desafio de uma experiência nova, andando por Minas Gerais, e ajudar as cidades de Minas. Mas não era uma oportunidade de poder fazer mais? Porque é o
cavalo passou arriado, você monta, né? Assim que fala em Minas. Mas o cavalo está arriado também para o Senado. Senado, né? Você pensa, nós precisamos de mais mulheres no Legislativo. Exatamente. Nós temos 81 senadores e senadoras, apenas 15 mulheres. A gente colocar... nós tivemos apenas uma mineira que foi eleita diretamente, que foi a Júnia Marise, 30 anos atrás. Então, ter uma experiência de eleger uma mulher no Senado, uma municipalista, que eu acho que é importante também. Os municípios precisam de alguém com esse perfil, de defender os municípios, de defender as cidades no Senado Federal. Eu quero levar essa experiência para o Senado. Levando essa experiência, eu ajudo mais os municípios do que estando no Executivo. No Executivo, além de você cuidar das cidades, você tem que preocupar com a gestão. E a gente só consegue realizar se tiver ali, ó, com a rédea curtinha na gestão. Eu falo isso porque eu tive na gestão do meu município. E aí você tem uma dedicação que sobrecarrega muito essa dedicação para ajudar as cidades. Marília, a sua carreira não começou como prefeita. Eu estou vendo que a sua primeira experiência no Legislativo foi como vereadora, né? Em 2000? Vereadora. E me chamou a atenção ao devolver R$63 mil de verbas indenizatórias. Acredito que tenha enfrentado muitos problemas com seus pares por causa disso. Você sabe que eu sou uma pessoa que eu não brigo com quem está comigo ou está convivendo comigo. Eu tenho um estilo de ser e as minhas convicções políticas. Eu entrei na política recusando todo e qualquer privilégio. Então, quando eu fui vereadora, tinha a tal da verba paletó. Eu nunca aceitei. Quando eu fui deputada estadual, tinha lá verbas, como é que chamava? Verbas extraordinárias. Eu nunca aceitei. E recusei, só para você ter uma ideia, eu tinha direito, já sou aposentada pelo INSS, porque eu trabalhei em banco no passado, né? Sou contribuinte do INSS. Eu recusei a aposentadoria parlamentar. Eu poderia ter a aposentadoria de deputada estadual e eu recusei, eu não quis. Né? Então, eu entrei na política recusando todo e qualquer privilégio, porque é assim que era o Estatuto do Partido dos Trabalhadores. Na política não é lugar de privilégio, na política é lugar para a gente lutar pelo bem comum. E é com isso que eu sigo. Então, todo e qualquer privilégio na política eu nunca aceitei. Eu tenho uma vida que é padrão médio, né? Um padrão de uma cidadã que tem um salário, que eu preciso do salário para sobreviver, mas nunca me enriqueci com a política. Eu estou vendo que você tem como formação a psicologia. Sim. Eu não sei se eu vou conseguir achar o termo correto aqui para poder, mas vamos tentar. Né? Quando você chegou aqui, você já usou esses talentos seus, nossa conversa de bastidor nosso aqui, como psicóloga, e eu fico imaginando que essa sua facilidade de trânsito utiliza todos esses dotes da psicologia. Não desequilibra muito o debate, não? Eu tenho... A psicologia, ela me ajuda a escutar, né? E eu acho que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para escutar mais e falar menos. Então, além de psicóloga, eu sou mineira. Eu como mingau pela beirada, né? Então, eu junto a mineiridade, a psicologia e também, como mulher, eu tenho uma característica, né? E de sensibilidade. Então, eu escuto muito e dialogo muito também. Para dialogar, não é só falar. Para dialogar, precisa escutar. E eu aprendi isso na minha vida e na psicologia também. Não desequilibra, mas eu realço. Agora, você teve 4 mandatos de prefeita, mandato de vereador, 3 mandatos de deputada na Assembleia Legislativa. Sim. Está com uma carreira muito sólida. Qual foi sua maior bandeira durante esse período? Que eu pude realizar, eu vou separar então, na Assembleia Legislativa de Minas, na Câmara, eu recusei privilégio, que foi minha primeira experiência, né? Na Assembleia Legislativa, além da recusa de privilégios, eu lutei muito para garantir o espaço das mulheres. Foi comigo
que a gente criou junto com as mulheres parlamentares da Assembleia, a Comissão Permanente de Mulheres. E a partir dela, nós criamos um espaço de debate para as pautas das mulheres, das violências, das políticas públicas, né? Da nossa visão sobre o Estado, sobre o país. Então, nós criamos um espaço próprio de atuação. Eu lutei muito e a gente conseguiu ter uma comissão especial de mulheres na Assembleia Legislativa. Então, com a mesma estatura, assim como existe a Comissão de Constituição e Justiça, existe a Comissão de Mulheres, né? E no Executivo, o fato da gente ter melhorado a vida das pessoas, garantido mais autonomia. E como eu sou uma pessoa que invisto muito na participação popular, no Executivo especialmente, nós elegemos conselheiros, conselheiras. Então, as mulheres eram as pessoas que mais participavam nas regiões territoriais, porque as mulheres são mais preocupadas com a melhoria do bairro, a melhoria do posto de saúde, se na farmácia tem um medicamento, se na rua está pavimentada, se a rua não tem rede de esgoto correndo a céu aberto, se na pracinha tem um brinquedo para o filho poder brincar, se tem creche, né? Então, a gente conseguiu realizar muito os sonhos e melhorar a vida das pessoas e garantir mais autonomia para as mulheres. Então, eu diria que no Executivo é diferente, porque a gente realiza, entrega. Eu tenho acompanhado as mídias da Justiça Eleitoral, e eles estão focando muito na participação das mulheres. Parece que você tem a receita, né? Pelo que você disse, você conseguiu inserir as mulheres. Falta um fomento mesmo? Olha, na verdade, assim, as mulheres, elas têm que ser sempre encorajadas a sair de casa, do serviço doméstico, apenas do cuidado do filho, né? A compartilhar as responsabilidades de casa com o esposo, com os filhos. Elas têm que ser estimuladas para isso. Nós temos que estimular a autonomia e o protagonismo e para que as mulheres ocupem os melhores lugares no mercado de trabalho e também ocupem os lugares da política, porque na política é que a gente decide sobre a vida das pessoas, né? Então as mulheres precisam de estímulo e é difícil a gente entrar. As responsabilidades que a gente tem, a gente não deixa elas quando a gente entra para a política, a gente assume mais uma tarefa. Então as mulheres não deixam de ir na reunião da escola, as mulheres não deixam de cuidar da casa porque assumem um cargo de vereadora. Elas fazem tudo junto. Então, a gente é sobrecarregada pela cultura que nós temos, que é patriarcal. Então, nós temos que estimular as mulheres. É difícil de entrar, é difícil de ficar, porque a todo momento a gente é estimulada a voltar para trás, a recuar. Porque quando a gente ocupa um espaço, a gente ocupa geralmente um espaço que predominantemente é masculino. Então a gente ameaça mais. E por isso as mulheres sofrem as violências políticas, as violências psicológicas, as violências físicas. As pessoas perguntam assim, mas hoje as mulheres são mais violentadas? Sim. As mulheres morrem mais pelo fato de serem mulheres? Sim. No ano de 2025, 177 mulheres foram assassinadas pelo fato de serem mulheres. É o feminicídio. E por que isso acontece? Porque as mulheres deixaram de ficar só dentro de casa. As mulheres se constituem hoje como ameaças na ocupação dos espaços públicos, né? Da política, do mercado de trabalho. Então, nós estamos não afastando os homens, mas ocupando o lugar que naturalmente era ocupado por eles. E muitos deles não aceitam isso. Muitos deles nos querem voltar para dentro de casa. Então, eu diria que hoje a violência ela ocorre justamente porque muitos homens não aceitam esse protagonismo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar para que a gente tenha autonomia, para que o lugar da mulher seja onde ela quiser estar, né? Se a gente quer estar na política, a gente fica na política. Se a gente quer no mercado de trabalho, ficamos no mercado de trabalho. Se a gente quer ficar trabalhando só em casa, nos respeitem por querer ficar trabalhando só em casa.
A gente é que tem que decidir isso. Agora, para que essa decisão seja respeitada, Marconi, nós precisamos educar as mulheres, mas reeducar os homens também. Os homens têm que ser reeducados a respeitar que a gente defina sobre o nosso destino. E aí nós temos que investir na educação familiar, na educação nas escolas, para que os homens sejam reeducados para respeitar o protagonismo feminino. Bom, estamos conversando com Marília Aparecida Campos, Marília Campos, pré-candidata ao Senado por Minas Gerais. E a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.